Márcio Colombo, do MBL ABC, direto para o ponto da notícia. Ele que passou em São Bernardo e veio correndo aqui para Paulista prestigiar também o evento aqui em São Paulo. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, obrigado aí pela oportunidade por fazer a cobertura, né? A gente realmente veio correndo de São Bernardo, que a gente teve um evento lá às 11 da manhã de domingo, na frente do Ministério Público Federal. E corremos para Paulista às 14 horas debaixo de chuva, mas graças a Deus tudo aconteceu bem, os brasileiros compareceram, estou bastante feliz e otimista aí com os resultados, que o recado foi dado para os ministros do STF que estão jogando contra aí os anseios da população. Estão querendo afrouxar as leis para que a Lava Jato perca a sua efetividade, tirar da Lava Jato assuntos de corrupção e jogar isso para a justiça eleitoral, e tudo isso só tem um fim: livrar da prisão aqueles que ainda não foram atingidos pelas condenações da Lava Jato e soltar os que já foram condenados, o que é um retrocesso em termos de justiça no Brasil. E nós que estamos sempre atuantes desde 2013 na luta contra a corrupção, nesse momento não podemos de forma nenhuma afrouxar. Por isso estivemos na rua, os brasileiros compareceram, o que dá um ânimo para que a gente, e somente a gente, consiga reverter essa situação. Sim, ter um resultado desse depois das eleições, né? Porque deu uma parada, né? E ter um resultado desse foi bem positivo, né? É bastante positivo. O brasileiro ficou muito otimista depois das eleições. A direita entrou no poder. A gente tem o Sérgio Moro lá como ministro, a gente tem o Bolsonaro como presidente. Então a gente tem uma falsa sensação de que tudo está no devido lugar, e não está. O Sérgio Moro, o Bolsonaro, seja lá quem for, precisa que o brasileiro continue na batalha, na luta, porque eles, de forma isolada, eles vão ser engolidos pelo establishment, por aqueles que não querem mudança, aqueles que querem continuar usufruindo do poder para benefício próprio, que de fato é isso que está acontecendo. Toda essa mobilização do STF, você pode perceber que o Centrão, o famoso Centrão, ele está apoiando a situação. Por quê? Porque eles estão sendo protegidos e provavelmente, se realmente a gente ficar quieto e aceitar isso, eles não vão ser presos nunca. Vai voltar para aquele Brasil que a gente já virou a página. Então, o que a gente tem que fazer como brasileiro? A gente tem que entender que o governo é de direita, sim, mas o nosso papel individual de continuar pressionando os bandidos é fundamental. Deixar o governo trabalhar nas reformas que precisam ser feitas, reforma da Previdência, uma série de ajustes que são importantes, e a gente vai para a luta para que o Brasil não seja tomado novamente por esses crápulas do poder que só pensam em se defender e continuar nos assaltando. Bom, Márcio, agora para 2020 você se propôs a ser pré-candidato à Prefeitura de Santo André. Como é que você está sentindo o pessoal na rua? Você veio do DEM, né? Você vai continuar no DEM, vai mudar de partido, está procurando? Como é que está sendo a sua avaliação sobre a sua pré-candidatura? Perfeito. Eu sou um integrante do Movimento Brasil Livre já faz algum tempo, eu sou bastante atuante, e o que me motiva é realmente ter uma possibilidade de lutar por aquilo que eu acredito, que é o combate à corrupção, justiça, o bom uso do dinheiro público, para que tudo isso se reverta em boa saúde, boa segurança, boa educação. Para nós que trabalhamos tanto, pagamos nossos impostos, a gente não tem que ficar aturando o bandido, a gente tem que receber de volta um país onde a gente tem a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de poder ser aquilo que a gente desejar. Então, dentro do Movimento Brasil Livre, eu busco fortalecer essa minha atuação política por esses ideais. O que a gente tem que pensar para 2020 é que ainda a gente tem um longo caminho pela frente. Eu estou muito grato de estar sendo lembrado pela mídia, por alguns empresários, setores de Santo André, políticos ou até de associações, entidades de classe, como um pré-candidato a prefeito da cidade. Eu acho que isso só se justifica pela realidade que nós temos, que é uma falta de liderança na cidade de Santo André e de confiança da população naqueles que hoje estão no poder. A gente pode ver, Santo André não reelege ninguém, não reelege porque o povo de Santo André, a população de Santo André, ela é exigente, e normalmente os governos que estão vindo, governo após governo, a gente tiver a Vamileno, depois a Aidan, depois o Grana, agora o Paulo Serra, não conseguem dar o retorno
que o andreense merece. Não conseguem colocar a cidade à altura que ela precisa. Em termos totais, a gente vê quando a gente tem chuvas pesadas, claro, às vezes a chuva foge um pouco do padrão, ela realmente vai causar impacto. Porém, podem ser minimizados através de obras públicas que podem evitar inundações, que podem evitar problemas que são recorrentes ano após ano. Saúde pública, a mesma coisa. A gente, desde 20 anos atrás para cá, a gente continua com problemas. Pessoas que não conseguem ser atendidas como deve, pessoas doentes, às vezes com doenças graves, ficando em filas de 2, 3, até 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não são atendidas. Falta de remédio, até hoje isso acontece em Santo André. E vai também para a área de transporte, que a gente teve recentemente um aumento nas passagens, e quando você entra no ônibus, no coletivo, você percebe que são ônibus precários, não oferecem conforto para o passageiro. Aliás, todos não têm ar-condicionado, a gente passa calor, passa frio. A gente tem um sistema de cobrança ruim também, porque coloca o cobrador e o motorista exercendo a mesma função, que atrapalha um pouco, atrasa o andamento e põe em risco também quem tá no ônibus, né? Que o motorista ou dirige ou cobra, né? Então tem que ter um sistema, ou seja, o sistema de transporte também tem que ser atualizado. Limpeza pública, que também está ligada com a questão dos rios, que a gente tem que compartilhar um pouco da responsabilidade, tem que ter um pouco de trabalho também educativo para que a gente não jogue, não polua os rios, não cause consequências, agrave consequências aí por uma prática ruim também por parte dos andreenses. Mas tudo isso o que é? E tudo isso acarretado pela ausência do poder público. Até 2020 tem muito ainda para rolar. Eu vou continuar firme e forte, atuando tanto dentro da cidade, da região do Grande ABC, ou em causas nacionais como a de hoje, e espero que a nossa cidade tenha muita sorte aí para que entre um governo que seja mais eficiente do que todos esses que já passaram por lá nas últimas décadas. Obrigada, Márcio. Silvia Ribeiro para o Ponto da Notícia.